fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Our God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring, he's roaring like a lion. He's roaring, he's roaring, he's roaring, he's roaring like a lion, roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Give us all, it's eternally hurt. I said for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. And Jesus, wherever your name, will never be ashamed of you. I praise and all we had to take. Take it up, take it up. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor. Paz. Tudo bem? Estamos aqui, eu e a Raquelzinha. Vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical, né, Raquel? Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Te peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe cada adulto, cada criança, Senhor, que está acompanhando essa EBD. Fala a cada coração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Raquel, você quer cantar primeiro ou falar o versículo? Vamos falar o versículo? A Raquel tem um versículo para ensinar. Um versículo que ela aprendeu, né, Raquel? Olha lá para a câmera e fala. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar a ti. Salmo 119, 119, 11. É. Vamos falar nós dois juntos de novo? Sim. 1, 2, 3 e... Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. 11. É. Vamos cantar, Raquelzinha? Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o que tu és o Senhor. Os povos é sempre eterno, honra e misericórdia, justiça e igualdade, paz e fidelidade. A tua igreja te adora. Igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Muito bem, Rebequinha. Amém, né? Vamos cantar aquela outra que nós ensaiamos? O universo chora, se apagou, tudo estava morto, o Salvador, todo lá na cruz, sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Pai abandonou, cessou seu respirar, trevas se encontrou, filho, a guerra começou, a morte ele mudou, todo o poder das trevas vencido foi, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo. E em nome de Jesus. Lembre-se, é muito importante a escola dominical, né, Raquel? Uhum. É muito importante nós ensinarmos nossos filhos os versículos da Bíblia, as historinhas, né? Né, Raquel? Uhum. Dá tchau, manda um beijo pra todo mundo. Que Deus abençoe e te dê um domingo de graça. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Um bom dia, um bom domingo para você. Estamos mais uma vez juntos aqui para estudarmos a palavra do Senhor, a nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom, muito gostoso, que é sobre coragem e sobre medo, né? São duas coisas que fazem parte aí do nosso dia a dia e nós precisamos entender dentro da palavra de Deus qual o significado delas e qual a importância nas nossas vidas de nós vivermos dentro daquilo que Deus determina na sua palavra. No nosso andar, no nosso procedimento, no nosso dia a dia e na forma como nós reagimos diante dos problemas, das situações. Eu quero fazer uma oração, né, para a gente, antes de nós iniciarmos a nossa leitura bíblica, pedindo a Deus que venha falar conosco nesse dia, que venha nos direcionar, né, e tudo que nós fizermos realmente seja para glorificar o nome do Senhor. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Obrigado, acima de tudo, Senhor Deus, porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor nos permite todos os dias viver, Senhor Deus, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Pai. Pedimos que venha nos ensinar através da tua palavra, que essa aula seja uma aula proveitosa, uma aula que realmente possa edificar a vida da tua igreja. Abençoa esses que estão assistindo, Senhor, que realmente o teu Santo Espírito possa trabalhar nesses corações e eles possam receber mais do Senhor nesse dia. Obrigado por tudo, Senhor, te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Amém, queridos? O tema da nossa lição hoje é a coragem conduz à vitória. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo, né? Mas Ele deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E é muito importante o cristão entender que não tem, não recebeu de Deus espírito de covardia, espírito de medo. Uma das coisas que o diabo mais usa, uma das armas que ele mais usa contra o cristão é o medo. Ele joga na mente da gente
algo que é capaz de nos fazer parar, não é? De nos fazer travar, como as pessoas dizem. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus o que é o medo, né? E a forma como realmente nós devemos nos portar, agir diante das circunstâncias que muitas vezes nos causam esse medo, esse temor, não é? Eu vou ler o texto de Josué, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9, que o Senhor dá direcionamento para Josué, né, logo após a morte de Moisés, e quando ele tem a missão de assumir o lugar de Moisés e de fazer o povo herdar a terra prometida e enfrentar gigantes, lutas tremendas e vencer e prevalecer, não porque eles eram um povo forte, um povo poderoso, mas porque eles tinham realmente um Deus poderoso, e esse Deus era presente na vida deles, e isso faz a diferença realmente na vida do servo do Senhor. Versículo 6 diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para terdes o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Dentro dessa direção de Deus para Josué, nós vemos uma repetição entre o versículo 7, o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 9, que fala a respeito de se esforçar, de ter bom ânimo, né? De não pasmar, diz não pasmes nem te espantes, né? Em outras palavras, não tenha medo, não é? Você está diante de uma situação diferente, desconhecida, uma situação onde pode gerar realmente um temor, mas Deus, ele diz, não tenha medo. Por que não tenha medo? Tá? Esse por que não ter medo, se você olhar no versículo 8, ele vai falar assim, olha, presta atenção, não se aparte da tua boca a palavra. Essa palavra vai te fazer prosperar em todo o teu caminho, naquilo que você fizer, aonde você andar, em tudo que você tiver que fazer, a palavra de Deus vai te fazer prosperar. Então, amados, essa palavra é a palavra que diz para nós que nós não precisamos e não devemos ter medo. É a palavra que diz que Deus não nos deu o espírito de covardia. A partir do momento que nós cremos em Cristo, nós recebemos em nossa vida o Espírito Santo de Deus, que é o espírito de poder, que é o espírito de autoridade de Deus, não é? E como a palavra diz, é maior do que aquele que está no mundo. E isso daí tem que trazer para o nosso coração, para a nossa mente, tem que gerar em nós a confiança necessária para poder vencer todo o medo, né? Lançar fora todo o medo. E aí o Senhor fala assim, olha, não pasme, nem te espantes. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Essa presença de Deus é que vai garantir para nós a vitória sempre, tá? Então, o cristão jamais deveria tirar da sua mente isso. O Senhor diz, não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou contigo. Eu estarei com você sempre. E essa presença de Deus, ela te garante a vitória. Essa presença de Deus é que vai gerar a coragem necessária para nós enfrentarmos qualquer situação. Qualquer coisa que possa nos causar medo, não importa o que seja. Se seja homem, se seja principado, potestade, se seja enfermidade, enfim. A presença de Deus é que vai gerar coragem na nossa vida para que nós não venhamos a temer nada, né? Justamente porque o Senhor é conosco. Essa é
a nossa garantia. Em Samuel, capítulo 17, no versículo 26 a 32, é aquela passagem que nós conhecemos muito, que fala sobre o momento em que Davi ouve a afronta de Golias, né, e chega até o rei Saul e pergunta o que está acontecendo e fala, olha, eu vou lá e eu vou vencer esse gigante. Né? Pensa no menino de coragem, um exército de Israel com mais de 30, 40, 50 mil homens, todos com medo de um único homem, né? Se esqueceram quem era Deus e quem era aquele exército ali, que era o exército de Israel, era o exército de Deus, do Deus vivo, do mesmo Deus que diz, né? Não temas, a batalha é minha, eu sou o Senhor que vai dar a vitória. Esquece na hora do perigo, na hora vamos dizer assim, da ameaça, se esquece quem é Deus. Então Davi chega simplesmente e fala, não, eu vou lá e eu vou enfrentar esse circunciso. Quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi disse a Saul, não tenha medo, não desfaleça o seu coração por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Né? Então, o que tinha no coração de Davi? Né? Da onde vinha essa coragem que realmente conduzia ele à vitória? E é nisso daí que nós precisamos hoje entender, amados, se basear na nossa fé, para que nós não venhamos ser escravos do medo, né? Para que a gente não fique preso por causa do medo. Se a gente for olhar a história bíblica, nós vamos encontrar Moisés, Josué, Davi, Daniel, Gideão, vários homens que eles eram uns camaradas realmente de fé, né? Os homens de fibra mesmo, corajosos, que enfrentaram adversidades muito maiores do que eles, e eles venceram pela fé, né? Pela coragem que vinha de Deus, eles conseguiram vencer toda e qualquer situação. Não dá para você imaginar de repente um herói, né? Com o rosto abatido, né? Com uma expressão de sofrimento, de dor, vamos dizer assim, de derrota. Geralmente, quando o herói ele aparece com força, com coragem, é o que define, né? Os heróis, os super-heróis, enfim. Quando nós falamos em heróis da fé, nós temos homens que, independente do seu tamanho, da sua força física, eles apenas confiavam em Deus e iam enfrentar o inimigo justamente dependendo dessa presença de Deus, que é o que o cristão hoje ele precisa entender. Meu amado, você tem Deus na tua vida, e essa presença de Deus ela te garante a vitória. Você é maioria em qualquer lugar. Não há por que ter medo. Né? A coragem é algo que começa na nossa mente. Né? É uma batalha que nós iniciamos na nossa mente. Davi, antes de chegar diante do gigante e de vencê-lo, né? Já tinha vencido a batalha na mente dele, porque ele sabia que ele estava indo em nome de Deus. Ele falou para Golias exatamente isso, falou, olha, você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Pronto, acabou. Né? Na mente dele ele já tinha gerado essa vitória, e é isso que o cristão precisa fazer. Né? Quando nós recebemos uma má notícia, a primeira coisa na nossa mente já gera o medo. E deveria ser exatamente o contrário. Na nossa mente deveria gerar a coragem. O inimigo se levanta, mas ele vai cair porque Deus é comigo, sabe? Então, é na nossa mente que precisa ocorrer a vitória. Antes de Davi vencer o gigante na batalha, ele venceu na mente. Né? Ele venceu a batalha, ele venceu o medo. Aquele medo que estava cercando todos os soldados de Israel. Com Davi não funcionou. Ele chega para Saul e fala, olha, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai lá, e veio um leão, veio um urso, e eu matei eles. Eu vou fazer a mesma coisa com esse circunciso. Eu não tenho medo dele. Não é porque ele é grandão, gigante, maior é Deus na minha vida.
Maior é o Deus de Israel. Gente, é isso que nós precisamos entender. Deus é maior, sempre. Deus nunca foi derrotado, Ele nunca perdeu uma batalha. Ele continua o mesmo, Ele continua do nosso lado, Ele continua pronto para nos fazer vencer. Então, na mente, justamente, é a arena, vamos dizer assim, onde acontece as batalhas. E é nela que nós ganhamos ou perdemos. Se você tiver que enfrentar qualquer coisa já pensando que perdeu, você vai perder. Não tem jeito. Não é? Se você tiver que enfrentar uma dificuldade e achar que ela é maior do que Deus, meu querido, você já está fadado à derrota. Não tem como. Né? Então, é na nossa mente que nós ganhamos ou nós perdemos as nossas batalhas. Não existe outra forma. Então começa, e é justamente por isso que Deus fala lá para Josué, né, não se aparte da palavra. Medita nessa palavra, porque ela vai te fazer prosperar. Então, você pega a palavra de Deus, coloca ela na tua mente e fala, olha, a palavra de Deus diz isso. Não temas, porque eu sou contigo. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus não vai me abandonar nunca. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Enfim, temos versículos, muitas promessas de Deus que garante a vitória para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, enfrenta as coisas, enfrenta as lutas, enfrenta as dificuldades, firmado na palavra de Deus, na presença de Deus na tua vida, e você não vai ter medo de nada nem de ninguém. Porque é isso que a gente aprende dentro da palavra de Deus. Não é? Imagina a coragem de Davi, da onde ela nasceu. A coragem de Davi, ela foi dada por Deus, foi Deus que proporcionou isso a ele. Tá? Foi experiência com Deus que Davi tinha, e essa experiência fazia ele entender que Deus ia dar vitória, pronto. Só isso e acabou. Né? Então, quando ele enfrenta um inimigo, ele já vai enfrentando dependendo de Deus. Nunca dependa de você, das suas próprias forças, não. Né? E quando o desafio vier, esteja pronto para enfrentar, não fuja. Não corre, não tenha medo, né? Porque o medo faz isso. Quando o medo domina a pessoa, ele paralisa ela, ele faz ela, né, vamos dizer assim, já aceitar a derrota. Então, o cristão não pode, não deve de forma nenhuma aceitar. Se nós formos pensar em medo, existem alguns tipos de medo. Existe o medo racional, que é aquele medo com a razão, né? É um medo que muitas vezes até é bom, porque ele defende a gente de algumas coisas. Preste bem atenção, não estou dizendo que o medo é bom, tá? Por exemplo, você está vendo ali a tomada, você não vai enfiar o dedo lá dentro. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali pode causar dano. Tem um monte de marimbondo. Eu não vou mexer no marimbondo. Por quê? Porque ele pode me atacar. Isso é racional, tá? Não é um medo que te trava, não é um medo que te faz perder, mas é um medo que te defende, né, de algumas coisas. Então, por exemplo, uma cascavel na minha frente, o que eu vou fazer? Primeira reação, eu vou tentar fugir dela, vou tentar, né? Alguns param, travam e ficam gritando, desesperado. Esse já não é um medo racional, já é um medo irracional, é um medo exagerado, né? É um medo que, se você parar ali de repente e pensar e agir, você consegue superar sem problema nenhum, tá bom? Então, o medo exagerado é aquele medo que, vamos dizer assim, a pessoa teme além do que deveria. O problema não é tão perigoso como ele imagina, mas na sua mente ele forma isso. E o medo irracional, que é aquele medo que está acima da razão, né? A pessoa, é o desespero, né? Tudo isso daí são coisas que acaba gerando na pessoa um sentimento muito destrutivo, né? Um sentimento que destrói, que acaba com a pessoa. O medo paralisa, né? O medo paralisa a pessoa fica paralisada, distorce a sua visão e paralisa. Eu sempre cito um exemplo. Uma vez eu estava no Nordeste e eu vi um pé de jenipapo muito grande no meio da roça que eu estava,
E eu achei interessante que os galhos dele ficavam um do lado do outro, assim como se fosse uma escada, bem retinho. E eu falei, eu vou subir nesses degraus. Eu comecei a subir. Quando eu me dei conta, eu estava lá no topo da árvore e eu olhei para baixo. No que eu olhei para baixo, eu vi que estava muito longe, muito alto, e na hora travou. Travou que eu não consegui sair do lugar. Esse é o medo que paralisa, tá? Era muito simples, eu simplesmente deveria descer do jeito que eu subi, né? Segurando, descia uma perna, descia outra e ia embora. Só que o medo paralisa. Quantas vezes o cristão fica paralisado, não consegue dar um passo até, né? Por causa do medo. Então, isso, a necessidade de se vencer esse tipo de medo. Imagina Jesus andando em cima da água, os discípulos no barco. Quando eles viram, na hora paralisaram ali, falaram, é um fantasma. Não observaram direito. Não custava nada olhar, perguntar, falar, enfim, né? Mas na hora o medo já tem essa reação de paralisar a pessoa, né? Também o medo, ele é limitador. Ele limita o crescimento, limita o desenvolvimento da pessoa. Às vezes a pessoa não sobe na vida, porque ela tem medo de arriscar. Ela tem medo de fazer e se não der certo, né? Então, ele acaba sendo limitado, fica limitado realmente aquela situação. Por quê? Porque tem medo de arriscar, né? O sucesso é para aqueles que não têm medo de arriscar. É uma frase muito interessante, né? Se você não tentar, como é que você vai saber? Então, nós não podemos de forma nenhuma ser limitados pelo medo. Você tem condições de agir, você tem condições de tentar coisas novas que te façam crescer, né? Não coisas que vão te destruir, né? Porque tem gente que tem uma facilidade de fazer besteira na vida. Eu estou falando em progredir na vida, né? No campo profissional, enfim, em todas as áreas da vida nós temos condições de dar passo. Às vezes as pessoas não vão, por quê? Porque elas têm medo. E se não der certo? Não vou fazer isso, e se a pessoa rir de mim? Isso tudo vai limitando a pessoa e a pessoa fica ali estagnada naquela situação. Tudo isso é obra do medo, amados, né? O medo faz a pessoa fugir também. A pessoa está sempre fugindo, né? Sempre escapando, sempre correndo, não enfrenta as coisas. Você não precisa ter medo de nada, enfrenta, porque Deus é contigo. O Senhor garante isso pra gente, né? O medo é uma coisa que impede demais as pessoas. Eu lembro que uma vez a gente estava lá em Vitória e nós íamos fazer um passeio de escuna, né? E a minha mãe, ela tinha muito medo de andar de barco. Eu lembro que nesse dia nós, antes de chegarmos no barco, tinha uma ponte, um degrau, né? uma escadaria que tinha que descer até o nível do barco. E a hora que chegou ali na entrada, minha mãe deu aquela... Eu falei, mãezinha, a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Esse medo aí não pode ser um empecilho na vida da senhora. Só tem que superar ele, né? Esse medo não pode ser um limitador. Esse medo não pode paralisar. É isso que a palavra de Deus diz. E na mesma hora ela falou, é verdade, né, filho? A palavra de Deus diz isso. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, Senhor, tira todo medo de mim. Aí ela desceu a escadaria, foi para o barco. E aí saímos navegando e daí a pouco quando eu olhei ela estava encostada no canto no barco lá, sem segurar em nada, chupando laranja, toda feliz da vida. Eu falei, nossa, como a mãe ficou corajosa. Rápido, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz, o perfeito amor lança fora o medo, então não tem por que temer. E dali em diante acabou o medo, ela foi, voltou, né?
Quando foi um dia desse, eu vi umas fotos dela lá andando de barco na lagoa, lá na chácara, lá, né? Pescando traíra, de barquinho, um barco furado ainda. Acabou, não existe mais medo, é simples, amados, é só a gente assumir que a palavra de Deus diz para nós, o perfeito amor, ele lança fora esse medo, né? O medo, ele destrói. Existem pessoas que realmente têm a sua vida destruída porque tem medo, por causa do medo. Tá? Então, o que Deus quer de nós hoje, amados, é que a gente fique esperto realmente. Porque o cristão não pode ter medo de nada. Primeiro, porque quem está cuidando, nós somos propriedade de Deus. A Bíblia fala que nós somos meninas dos olhos do Senhor, que o Senhor nos guarda, que debaixo das suas asas nós estamos seguros. Né? Então, por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo do homem? Por que eu vou ter medo do diabo, do demônio? Eu não tenho medo. Porque maior é o Deus que está na minha vida e Ele me faz vencer. É Ele que me dá coragem. É Ele que me faz superar. A coragem, na verdade, ela não é ausência de medo, né? Ela é a superação do medo. Você passa por cima dele. Você consegue vencer, né? E isso daí realmente é um marco na vida daqueles que confiam, que andam com Deus. Vamos dizer assim, ninguém pode fazer nada que realmente vale a pena se ela não tiver coragem. Ela tem que ter coragem, né? Tem que enfrentar, ela tem que superar o medo. E quando ela supera, então ela começa a se desenvolver, ela começa a fazer coisas novas, e aí não há limites. E é isso que Deus tem para nossas vidas, né? A gente tem que entender o seguinte, olha, o medo realmente ele existe, tá? Mas nós temos que reconhecer e nós temos que superar esse medo e passar por ele. Porque a primeira reação humana é essa, é defensiva, né? E nós precisamos vencer, então precisamos passar por cima dele. Temos que aceitar os desafios que vierem na nossa vida. Não vai poder ficar a vida inteira fugindo com medo, não, de jeito nenhum. Senão não tem razão de você dizer que é filho de Deus, que é servo de Deus. Assume que é um medroso e morre, pronto, acabou. Todo o problema acabou. Mas não é assim, não foi isso que Deus determinou em nós, né? Também nós não podemos, amados, acreditar em mentiras. Porque o diabo sempre vai jogar a mentira para justificar o medo. Você guarda e crê naquilo que Deus diz, não no que o diabo fala. Porque o diabo sabe onde está o seu medo. Por exemplo, se a pessoa tem medo de aranha, ele vai fazer aparecer uma aranha. Se tem medo de cobra, vai fazer aparecer uma cobra, não tem dúvida. Ele vai sempre fazer isso. Por quê? Porque é ele que gera, é ele que trabalha, é ele que faz isso. Então a gente tem que deixar de acreditar nas coisas. Né? O diabo trabalha muito, muito, muito com a questão da mentira para gerar medo na vida da pessoa. E a gente precisa também, amados, para superar o medo, crescer em amor. Saber que Deus é amor, não é? Que Deus gera o amor em nossas vidas e aquele que está em Deus realmente tem que estar em amor. E a Bíblia diz justamente isso. O perfeito amor, ele lança fora o medo. Quanto mais de Deus você tiver na tua vida, quanto mais em comunhão com Deus você tiver na tua vida, menos medo você terá, né? O cristão precisa sempre ter em mente que o amor é aperfeiçoado mediante a permanência de Deus. Então, quanto mais de Deus em nós, mais o amor de Deus em nós, mais a vitória sobre o medo, porque o amor realmente lança fora todo medo. Uma outra coisa importante para a gente poder ter coragem e superar o medo é a gente olhar sempre para Jesus. Olhar para Ele, né? Não desviar os olhos do Senhor. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente começa a naufragar, começa a afundar. Lembra o exemplo de Pedro, né? Andando sobre as águas? Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus falou, desce e vem. Pedro desceu e foi. Ele estava chegando perto de Jesus, aí ele começou a olhar, desviou os olhos do Senhor e começou a olhar para o vento, para a onda e começou a afundar. Exatamente isso que acontece, tá? Não tira os olhos de Jesus, não tira o foco do Senhor.
É Ele que é o seu ajudador, é Ele que está contigo. Ele diz, olha, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, eu não vou te deixar nunca, nunca te deixarei, nunca, jamais te desampararei. O autor de Hebreus, ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós temos que estar focados, não nas circunstâncias, não no medo, não nas coisas desse mundo aí, né? Porque elas servem exatamente para tirar de nós a coragem. Quais são as principais características de um homem corajoso ou de uma mulher corajosa, né? Eles têm uma distinção muito grande entre as pessoas, vamos dizer assim, medrosas, as pessoas normais e as pessoas corajosas, né? Primeiro, o homem de coragem, ele tem iniciativa, ele age, ele faz, ele não fica parado olhando, né? Eles fazem além da obrigação dele. Eu lembro uma vez eu tive um problema na empresa que uma das máquinas que eu trabalho começou a pegar fogo, né? Começou a pegar fogo e o fogo já estava bem alto e os colegas correram todos para perto e ficaram olhando. Ninguém teve iniciativa de correr, pegar um extintor e apagar o fogo, né? Eu precisei correr, pegar um extintor maior que eu praticamente, tentar levantar e sozinho apagar o fogo e o pessoal tudo olhando. Eu falei, gente, reage. Tem iniciativa, não adianta você ficar olhando, né? Então, a pessoa que realmente ela tem coragem, ela age. Ela não fica esperando pelos outros. Ela não fica dependendo das circunstâncias, dependendo das pessoas, né? São pessoas que têm iniciativa. O homem de coragem é aquela pessoa que ela tem atitude. Imagina o cego de Jericó, né? Jesus passando ali, aquela multidão ao redor e aquele homem sentado e sem ver nada, de repente ele, opa, Jesus está passando, ele pode me curar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Começou a gritar, né? Ele teve atitude. E essa atitude, ela chamou a atenção de Jesus. Jesus chama ele e fala, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver, né? Ele teve atitude. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela teve atitude. Ela falou, eu vou lá e eu vou tocar, eu vou enfrentar tudo e eu vou tocar. Isso é coragem. Não adianta você ficar parado só esperando cair do céu, não. Você tem que agir, você tem que ir atrás, você tem que fazer, você tem que ter atitude. Para que você possa usufruir daquilo que o Senhor tem na sua vida, né? O medo, ele impede as pessoas de tomar atitude. A pessoa vai deixando passar o tempo, por quê? Porque está com medo e não faz nada. E acaba perdendo a bênção. Imagina se Jesus passa ali. Era a oportunidade que Bartimeu tinha e ele não desperdiçou, não. Aquela mulher do fluxo de sangue não deixou passar. Ela foi atrás. Ela enfrentou tudo. Isso é coragem, tá? A pessoa de coragem, ela tem atitude. Mais uma coisa, a pessoa de coragem é uma pessoa que é determinada. Você tem que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou enfrentar, não tem por que eu fugir, né? Eu estou determinado, eu vou até o fim, eu sei que o Senhor está comigo e eu vou conseguir, né? As pessoas que realmente elas vivem a coragem e colocam a coragem em prática, elas não desistem facilmente, elas destemidam, não tem medo, eu vou para cima, né? E eu tenho certeza que Deus, ele vai honrar a minha atitude e ele vai me fazer vencer, né? Como diz Davi, eu vou contra ti em nome de Deus vivo. Ele não falou, vou ficar te esperando aqui, eu vou para cima. Determinação, atitude, são coisas que precisam fazer parte da nossa vida. E a vida do cristão é assim, o cristão corajoso é aquele que ele sabe realmente, ele tem um senso de qual é o seu dever, o que eu tenho que fazer, né? Eu sempre faço uma pergunta e eu uso muito isso daqui, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria diante dessa situação? Então,
A pessoa que ela é corajosa, ela tem senso do dever, o que eu devo fazer. Né? Se Jesus ficaria com medo, não, Jesus não ia ficar com medo. Jesus ia enfrentar, então eu também vou enfrentar. Jesus não ia temer, eu também não vou temer. Então, eu sei o que eu devo fazer, eu faço. E outra, a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Né? Se eu sou um covarde, um medroso, eu estou pecando. Porque o Senhor não me chamou para isso. Então, amados, precisamos entender isso. Tá? É simples. É muito simples. Né? A presença de Deus, ela te dá vitória. Ela te dá coragem. Ela te dá força. E essa força, ela vai gerar a vitória que você precisa na tua vida. Né? Então, vamos entender isso. Né? Vamos saber que nós não estamos sozinhos. Que nós enfrentamos as dificuldades, mas nós enfrentamos em nome de Deus e com a força do Senhor. E isso vai realmente fazer com que a gente tenha coragem de arriscar, de enfrentar, de ir para cima. Né? E outra, a nossa coragem, a nossa vida demonstrando coragem, ela vai estimular outras pessoas a ter coragem também fazer. Poxa, se você fez, eu também posso fazer. Se você teve coragem, eu também vou ter coragem. Não vou ser medroso, não vou ser covarde. Né? E isso vai realmente fazer a diferença na sua vida e você vai ver que as coisas vão mudar. Eu vou terminar com o mesmo versículo que eu comecei. Porque a palavra de Deus ela é assim, né? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Né? Isso aqui está na nova versão internacional da Bíblia, 2 Timóteo 1,7. Deus não te deu o espírito de covardia. Guarda isso no teu coração, irmão. Né? Você não é um covarde, não. Não foi assim que Deus planejou para a tua vida. Mas espírito de poder. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu sei que o Senhor está comigo e nunca vai me desamparar. Espírito de amor. O perfeito amor lança fora todo medo. E espírito de equilíbrio. Nós não somos pessoas medrosas, desesperadas. Nós somos pessoas equilibradas. Por quê? Porque acima de tudo a nossa vida está firmada, fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Na rocha. E essa rocha faz com que nós sejamos inabaláveis. A palavra diz que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, vem a água, vem o vento, vem o mar e bate contra ela, mas ela permanece firme. Então que a sua vida seja assim também, firmada no Senhor. Não é? Que você tenha um bom dia, um dia de bênção, um dia de paz realmente. E quando tiver que enfrentar alguma coisa, vá em nome do Deus vivo. Corajoso, nada de medo. Né? Medo não faz parte da vida cristã. Não deve fazer, porque Jesus não teve medo. Jesus enfrentou e venceu tudo para que nós também pudéssemos vencer. Que Deus te abençoe, que Deus te faça corajoso, amado. Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus e pedir para Ele que essa palavra venha enraizar nas nossas vidas, no nosso coração e trazer para nós aí grandes vitórias em nome de Jesus. Deus amado, Pai maravilhoso, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque podemos contar contigo todo o tempo, podemos enfrentar qualquer situação, qualquer luta, qualquer adversidade, certos, ó Deus, de que o Senhor nos concede a vitória, Pai. Obrigado porque o Senhor está conosco, não há o que temer, Senhor. Que nós, como igreja de Cristo nessa terra, possamos entender isso e possamos viver todos os dias firmados na Tua palavra. Que os meus irmãos, as minhas irmãs queridos possam realmente ser corajosos no Senhor. Ser, ó Deus, servos valorosos, soldados vitoriosos para a honra e glória do Teu nome. Lança fora, Senhor Deus, todo medo. Lança fora, Senhor Deus, todo espírito de covardia, tudo aquilo que vem tentando paralisar, Senhor Deus, amedrontar, fazer parar os Teus servos. Que haja em nós realmente um coração como aquele coração de Davi. Um coração que confia na presença de Deus. Que enfrenta gigantes realmente firmados e confiando, Senhor Deus, no Deus todo-poderoso e verdadeiro que faz parte das nossas vidas. Que esse domingo seja um domingo de bênção em nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos, Senhor,
Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado por ter paciência de ouvir. Vocês são corajosos. Que Deus abençoe e um ótimo domingo para todos. Amém? Abraço.